dia a todo mundo. Então, desculpem se fico olhando o papel, mas já que falo mal português, tentei descrever pior ainda. Então, na ideia de enfrentar o assunto de direção, que acho que é bem complicado, né? Antes de tudo é complicado porque, na verdade, a gente faz, não fala do que faz, né? Pelo menos, acho que todos que trabalham na direção, principalmente, o hábito é mais fazer que ficar falando do que estamos fazendo, né? Então, eu comecei colocando para eu mesmo e também para os colegas, assim, tivemos um pouco de troca de informação por e-mail, né? A ideia, comecei me perguntando de que diretor falar. Tentei fazer uma elencação de possíveis diretores: o diretor coordenador de uma pesquisa, o diretor animador do grupo, o diretor artista de criação, o diretor mediador das relações, o diretor organizador da cena, o diretor que manda, o diretor que ouve e aguarda, o diretor intuitivo, o diretor programático, o diretor que deixa as coisas acontecer, o diretor que é o dono da visão, o diretor que é o trabalho em equipe, o diretor que é dramaturgo, cenógrafo, musicista e tudo, o diretor como responsável das decisões para se prender, né? O diretor e a originalidade da criação, enfim, uma série de possíveis. Pensando nisso, nas possíveis colocações desse diretor, pensando nisso, voltei com a memória a quando eu estudei instituições de direções na universidade. Tive a sorte de ter um ótimo professor que se chama Luigi Squarzina, que é um grande diretor lá na Itália, e fiz três exames na universidade, passei nos três, então vi que alguma coisa ficou na cabeça, né? E não sei se é hábito cultural, né? Mas eu acho mesmo que seria importante começar mesmo da história da direção, cioè de onde vem essa ideia de direção, porque não foi sempre assim, né? Agora é usual, né? Quase todos os espetáculos são o resultado do trabalho de um diretor que pega um texto dramático, ou que ele mesmo escreve esse texto, cria uma visão de como será a encenação, e começa um trabalho de orquestração entre atores, cenógrafos, figurinistas, né? Para que esse trabalho vire alguma coisa para ser apresentado para o público. Isso faz que o trabalho, que a encenação tenha uma unidade, né? Que junta com o trabalho de todos os profissionais envolvidos, cria algo harmônico. Mas não foi sempre assim, né? Todo mundo sabe que o diretor nasce entre a metade do 1800 e o 1900. Nesse momento histórico, e acho que isso é interessante, né? Muitos homens, poucas mulheres, porque na época tinham poucas mulheres nesse papel, refutam o sistema de produção de teatral que tem naquele momento. Os nomes mais famosos, né? Antoine, Dansengo, Stanislavski, Fuchs, Sapia, Craig, Popô, etc. Antes existia outra figura, né? Que era o regisseur, em francês, né? Não sei, tradução em português, não sei como se diz. Podia ser o ator mais velho da companhia, ou um ator que estava aposentado, né? Um pouco na herança da comédia dell'arte. Tem ainda hoje casos assim, né? Nas companhias amadoras tem muitos desses casos. Que na verdade tinha mais uma função de direção de cena, ou seja, explicar aos atores: olha, cuidado, agora você tem que entrar, você tem que sair. O regente, né? O regente mandava nos horários, dava bronca para quem chegava atrasado, ou até multas, né? Fazia os últimos ensaios, a repetição de memória, essas coisas aqui. Na verdade, ainda antes, já no 1700, ou seja, estamos no final da época da comédia dell'arte na Europa, né? Tinha muitos autores que começava a pegar o papel também de direção, né? Por exemplo, Voltaire, né? Que cuidava pessoalmente de todos os aspectos da encenação dos seus espetáculos. Beaumarchais, Victor Hugo, Dumas,
Sardou, algum nome, né? Goethe, que dirigiu até um teatro, né? O Teatro de Weimar, Wagner, que criou até uma teoria sobre como o teatro tinha que virar espetáculo de arte, mas ainda não era direção, né? O primeiro sinal de mudança radical é de 1870, quando nasce uma companhia, a companhia do Duca de Meiningen, né? Que é um cara que viajou para toda a Europa, viu um monte de espetáculos e começou a pensar a ideia de algo que coordenasse a ação na cena, que respeitasse o texto, que tivesse uma coerência na encenação, que tivesse um cenário que não fosse os panos de fundos que se usavam no 1800, que representavam os ambientes, né? A ideia era, claro, estamos no momento do total realismo, né? Total verismo. A ideia era que o público tivesse a ilusão de assistir a um pedaço de realidade e não uma ficção, né? O diretor, tal Ludwig König, parece que fosse uma espécie de ditador, né? Que mandava mesmo. No 1800, o que acontecia antes, que ainda que o espetáculo fosse muito profissional, o espetáculo era muito fastoso, né? Era totalmente baseado na interpretação dos grandes atores. Infatti a época se chama até a época do teatro do grande ator, né? Na Europa, na Itália, tinham grandes nomes, né? Salvini, Eleonora Duse, que faziam o espetáculo. Mas isso são os espetáculos onde tinha os grandes atores. E todos os outros acontecia que existia um sistema que era um sistema de papéis, ou seja, cada ator estava especializado em fazer alguma coisa. Fulano fazia sempre o papel do rei. Então, todas as peças onde tinha um rei, fulano fazia o rei. Outro fazia sempre os papéis cômicos, por exemplo. Outro fazia sempre os papéis dos protagonistas. Isso fazia que os atores, na verdade, não ensaiavam a criação do personagem, mas simplesmente decoravam o texto. Os ensaios eram repetir o texto para decorá-lo até o ponto que dava para decorá-lo, porque depois tinha o ponto, né, que ajudava para resolver. Por exemplo, na peça, não sei, imagino que todo mundo conheça a peça do Luigi Pirandello, Os 6 Personagens em Procura de um Autor, né? Aí Pirandello exemplifica muito bem esse quadro onde se coloca o teatro. A primeira atriz que chega com o cachorrinho, chega atrasada, né? A preocupação não é para a criação de arte, a preocupação é para o papel que cada um cobre no interno da companhia. O texto vinha cortado, remanejado em função do ator, não? Do ator principal da companhia. E a companhia era dirigida por um capo cômico, não sei como se traduz esta palavra em português, ou seja, o dono da companhia, né? Que na verdade não era o diretor, mas era tudo. Diretor, administrador artístico, escolhia os teatros, escolhia os textos, escolhia os atores, dividia o dinheiro, fazia tudo, né? Era uma espécie, hoje se chamaria empreendedor do espetáculo, empresário do espetáculo. Tudo isso fazia com que os espetáculos produzidos fossem produzidos com pouca atenção. A finalidade era fazer dinheiro, precisava produzir continuamente. Imagina que cada ator tinha, não existia o figurinista e a criação dos figurinos para cada espetáculo. Cada ator tinha que ter os seus figurinos de repertório. Então, a peça é Idade Média, figurino. É outra peça Idade Média, mesmo figurino. A peça é Renascença, figurino. Outra peça, sabe? E o cenário, como eu falei, eram panos pintados, né? Então era uma situação, você pode imaginar como o público até cansou de tudo isso. A direção nasce mesmo como renovação estética do teatro, né? Pelo menos na base dos estudos em cima disso, né? Nos primeiros anos de 1900,
quando nasce a direção teatral, fazer espetáculo significa gerar grandes bolos de matérias viventes que ocupam espaço cênico. Essa é uma visão que é bem interessante, porque bolo, no, na verdade, não sei se traduz do mesmo jeito. Sim, bolo não no sentido de bolo. Emaranhado. Essa coisa aqui. Emaranhado. Onde matéria vivente tem esse sentido mesmo de uma criação, de uma vida orgânica criada expressamente para isso. A crítica teatral, os críticos teatrais da época viram e falaram dessa mudança, como uma negação da literatura e uma rebelião à independência dos atores. Que era mesmo assim, porque até agora o teatro era na mão dos atores. Appiah, que foi considerado o primeiro diretor da história do teatro moderno, falava que essa nova maneira de fazer teatro era criar uma obra de arte vivente. Como o teatro se relaciona com os princípios que regulam o universo? O que, enquanto jeito, pode ser o corpo humano na cena? O que esconde a música? Qual é a música escondida no teatro e o teatro que a música esconde? Perguntas difíceis para se entender, eu acho. Ainda hoje, depois de muito tempo. Mas nós somos filhos desse período, somos filhos dessas perguntas. E principalmente somos filhos de aquelas, eu escrevi assim, somos filhos daquela direção que não entendemos. Eisenstein, Coupeau escrevem para quem tem lembrança de algum escrito deles, falavam sempre de algo que precisava sempre descobrir, que não estava transmitido, que estava como escondido e que sempre precisava ir atrás procurar. Na verdade, eu acho que o que foram chamados os pais da direção, Appiah, Craig, Stanislavski, Meyerhold, na verdade não são pais. Deixaram a gente herdeiras de perguntas, polêmicas, utopias, e sempre com algo para descobrir, sempre com algo para desvelar, que se fala, desvelar. A nossa direção teatral foi um momento único na história do teatro, que às suas vezes gerou não só filhos, mas netos bem importantes, Livintiers, Julian Beck, Judith Malina, Grotowski, Teatro Laboratório Grotowski, Eugenio Barba, Odin Italiano Muschkin, Lyubimov, Necrosus, Peter Brook, Bob Wilson, Cantor, são alguns nomes os mais conhecidos. Mas eles também não são pais. Eu chamaria eles de antipais. Ou seja, são perguntas, são novas perguntas. A direção teatral nasceu de uma troca de antecipações, de atrasos, de juntura de várias coisas, mas no final aconteceu que transformou o espetáculo numa obra de arte unitária, que proclamou a necessidade de alguém assumir a responsabilidade e que essa pessoa fosse de teatro completa, fosse uma pessoa completa de teatro, de conhecimento teatral, padrão de todas as técnicas, intelectual e artesão ao mesmo tempo. Mudou o sistema de relação que governa o espaço cênico, da relação e das relações. Criou a possibilidade de que tenha mais tipos de comportamentos cênicos para os atores. Mudou os edifícios teatrais, criou espaços para pesquisa. Mudou, pense que, por exemplo, a companhia do Duca, para encenar o Júlio César, foi toda em Roma, a estudar em Roma os lugares onde já a ideia começava a se desenvolver, a ideia de pesquisar o assunto. Mudou os tempos dos ensaios, agora os ensaios é uma coisa onde a gente vai procurando a criação, a construção do espetáculo. Criou escolas de teatro, grupos, oficinas, determinou a existência de um território de trabalho, nossa, italiano mesmo, independente daquele que necessita para o espetáculo, escreveu livros,
trabalhou não só na estética, mas também na psicologia dos atores, e não só na psicologia para interpretar os personagens, mas também na psicologia para entender as relações, né? E acho que tudo isso não é pouco, né? Então eu fui atrás um pouco de ver essa história de onde vem essa direção teatral, porque a minha pequena experiência, mas acho que sou um dos mais novos do grupo aqui, né? De 2 anos, todas. Eu muitas vezes me encontrei na situação onde o problema é a direção. O problema mesmo é a direção. Principalmente é assumir a responsabilidade da direção. Quando você falava de falar para os grupos de não delegar tudo ao projeto, né? É mesmo assim. Eu muitas vezes me encontrei com uma situação onde você sente que a demanda pega na mão o negócio e vai para frente, né? Porém, eu acho que o trabalho de direção é um trabalho muito específico, que precisa estudar, não é um trabalho que se inventa, não é um trabalho que nasce na intuição, é um trabalho que precisa de um conhecimento científico, metódico, né? Isso acho que é uma coisa que seria bom passar aos vários grupos que a gente frequenta, né? Direção, mesmo porque um trabalho artístico precisa de uma série de conhecimentos, e muitas vezes eu acho que acontece um pouco assim na improvisação. Depois tinha uma outra coisa que era muito interessante, que em relação à direção, né? É que a direção tem um paralelo com o momento histórico em que nasce, que é a fábrica, né? Surge quando chega a fábrica capitalista, a grande produção. Se passa de uma tipologia de trabalho artesanal a uma tipologia industrial. O teatro da direção está em paralelo com a fábrica, como a fábrica está em paralelo com o trabalho da bottega de artesão, né? A fábrica está organizada na hierarquia, nas tarefas, nos papéis, né? Do mesmo jeito, o teatro da direção está organizado nos papéis, diretor, autor, ator, cenógrafo, etc. E cria a produção dos espetáculos estandarizados, ou seja, as réplicas, assim como a fábrica cria os produtos em série. Isso acho que é interessante pensá-lo, pensando as evoluções que também a direção teve depois da metade do 900, depois dos primeiros 50 anos, né? Porque a mudança acho que deveria andar mesmo também em paralelo com a mudança social, a mudança do entendimento social. A arte sempre é um reflexo da nossa sociedade, eu considero. Às vezes consegue jogar alguma proposta que vá para frente, que consegue imaginar uma sociedade outra, né? E esse papel do diretor, da visão artística se ligar ao teatro, acho que combina muito com a ideia de cidadania, com a ideia de crescimento de uma sociedade. Mas esse trabalho ajuda a uma projeção outra, que consiga ir além também das visões que a história cria, né? Mas caminhos podem fazer. Bom, eu paro aqui, acho que eu não sei quanto o tempo certo, né?